Prontinho. Ok, vou compartilhar minha tela então. Vocês respondem se vocês estão conseguindo ver a apresentação. Sim, Tudo aqui está certo. aparecendo. Ótimo, ótimo. Então, como eu já disse antes, em geral a gente não usa slide, é mais uma coisa prática mesmo, assim, de cada um demonstrando onde é que fica cada coisa na ferramenta, o código e tal. Mas por ser, pelo menos os 2 primeiros encontros, ou se a gente conseguir fazer tudo hoje, a parte de introdução, é legal a gente ter o auxílio do slide. Acho que eu não falei de mim, né? Eu sou o Carlos, eu sou aluno da Unicamp, faço ciência da computação, estou no 3º ano. E desde o meu primeiro ano como calouro, eu entrei no Gamux, e tudo que eu sei de desenvolvimento de jogos foi com certeza nessa entidade. O Gamux, já está no próximo slide, ele é a entidade de desenvolvimento de jogos da Unicamp. A gente faz alguns eventos durante o ano, chamados de Game Jams, que são uma espécie de maratona de desenvolvimento de jogos, que você recebe um tema surpresa na segunda-feira, e aí você tem até sexta-feira para fazer um jogo sobre esse tema, por exemplo. E além disso, a gente faz vários outros tipos de eventos. A gente chama gente para dar palestra. A gente tem, por exemplo, esse horário de desenvolvimento, que o propósito realmente é incentivar o desenvolvimento em si. Inclusive, falando sobre esse horário de desenvolvimento, a nossa ideia também é não ser só desenvolvimento de programação. A ideia é, nesse horário, algum dia a gente vê edição de imagem, por exemplo, ou alguma ferramenta para modelagem 3D, como Blender, ou até uns conceitos de música, esse tipo de coisa, também se encaixam nesse horário de desenvolvimento. Porque é justamente isso, né? Fazer um jogo não é só programar. Fazer um jogo tem toda a parte de game design, que é você fazer os documentos do seu jogo. Então, vai muito além disso. Mas, para as primeiras aulas, a gente vai começar com o básico, que é os conceitos gerais de desenvolvimento de jogos e um pouquinho de programação. O básico que você precisa saber, para fazer seu primeiro jogo. Ok? Qualquer dúvida, vocês colocam aí. Então, tudo bem. A primeira pergunta é, como que se faz um jogo? Um jogo, diferente de um programa, por exemplo, você tem que usar uma ferramenta. E a gente vai usar uma ferramenta que se chama Godot. Vou pedir para todo mundo... Então, a ideia do workshop é ser prático. Então, à medida que eu vou falando, a ideia é vocês irem baixando, irem testando no computador de vocês. E aí, se deu alguma coisa errada, vocês falam, ih, deu erro nessa linha. Ou, apareceu alguma coisa. Então, vamos começar com o básico, que é instalando a ferramenta que a gente vai usar, que é o Godot. Então, está aqui o link dela, godotengine.org. Esse site aqui. Então, quando vocês chegarem nele, é só vir aqui em cima em Download. E essa ferramenta é de graça. Ela está disponível para Linux, para Apple, para Windows. Vai rodar em qualquer computador. Aí você baixa aqui a versão Standard. E aí, 64 ou 32 bits, dependendo do seu computador. E pode ficar tranquilo que é um download bem rápido, assim. O arquivo inteiro tem 30 megas. Então, é bem rápido. Enquanto vocês baixam, eu vou continuar falando um pouco mais sobre as outras ferramentas. E se alguém tiver algum problema no download, qualquer coisa, vocês podem colocar aí no chat ou abrir o microfone que eu tento ajudar. Então, a gente vai usar o Godot, que é essa ferramenta. E por que a gente vai usar ela? O Gamux tem usado ela desde 2018 como introdução ao desenvolvimento de jogos, porque ela é uma ferramenta muito poderosa. Você consegue fazer qualquer jogo usando ela, 2D, 3D, realidade virtual, jogo para Android, jogo para PlayStation, jogo para computador, para web. Ela, então, é bem completa. E ela é uma engine nova, então ela tem alguns recursos que são bem simples, assim. Eles têm uns conceitos que são... Você perde muito menos tempo com a programação, você perde mais tempo com a lógica do seu jogo. Então, você tem mais tempo para se preocupar com aquilo que importa. E a gente fez algumas comparações, e realmente as pessoas têm mais facilidade em desenvolver usando Godot. Porém, como que é uma ferramenta nova, ela ainda não é a mais popular.
no mercado de desenvolvimento de jogos, tem dois grandes motores de jogos que são os mais usados assim no mercado, principalmente, que é o Unity e o Unreal. Unity, com certeza, é o mais popular. Realmente é uma ferramenta bem robusta. Você consegue fazer qualquer coisa, inclusive jogos grandes que a gente conhece, tipo esse Genshin Impact, que está fazendo bastante sucesso ultimamente, foi feita com Unity. Muito jogo para Android é feito em Unity também. Então, a maioria dos jogos que vocês vão jogar, geralmente eles são feitos em Unity. Além disso, tem a Unreal, que é um conceito bem parecido com a Unity, mas ela se destaca na parte de gráficos, assim. Unreal, quando você faz jogos com gráficos muito mais poderosos, usa as últimas tecnologias, como o Ray Tracing, um monte de coisa. E nessa lista eu também coloquei mais um, que é o RenPy, que é uma ferramenta bem famosa, mas ela é muito específica. Ela é uma ferramenta para fazer um estilo de jogo chamado Visual Novel, que é um jogo de histórias bem comum no Japão. Então, o RenPy ele é específico, mas ele é bem famoso para quem faz Visual Novel. Além disso, existem motores de jogos que eles não usam de programação, porque, como eu disse, programação é a menor parte de um jogo. Não é a menor, mas não é... A maioria, com certeza, não é. Eu tive que aceitar alguém. Então, aqui eu coloquei na lista também algumas ferramentas famosas para você desenvolver jogos que você não precisa programar nenhuma linha de código. Então, o primeiro deles, que eu acho que é o mais famoso, é o Construct. Ele tem duas versões. A versão 2 é de graça e a versão 3 é paga. O Game Maker, que ele é pago também. E tem um bem parecido com o Game Maker, que é o RPG Maker, que também é pago. Eles têm um visual bem típico, assim, geralmente quem conhece jogo de RPG Maker sabe que foi feito usando RPG Maker ou Game Maker, mas eles são famosos para fazer joguinhos top-down em 2D, no estilo Zelda antigo, por exemplo, Pokémon, algo nessa pegada. Então, falei um pouquinho dos motores, a gente vai usar o Godot. Vocês conseguiram baixar? Tudo certo com o download? Eu tive um problema eu uso Linux e aí baixou um arquivo .zip e eu não sei como é que eu instalo. Então, na verdade, se você extrair, dentro dele vai ter um arquivo único executável. É só extrair. Certo. No Windows também é a mesma coisa, vai vir um arquivo zip e dentro dele vai ter só um executável. É só você extrair esse executável e executar ele. Ah, deu certo, obrigado. Deu certo? Maravilha. Mas alguém teve algum problema? O site é esse, ó, Godot Engine. É bem fácil de baixar, é levinho. A ideia é que eu vou fazendo no meu computador e vocês vão tentando reproduzir no de vocês. Ok? Vamos, então, abrir o Godot. Quando você abre, vem essa tela, que é a tela inicial dele. Aqui tem alguns projetos que eu já fiz, mas vamos criar um novo projeto, vamos criar um novo jogo. A gente vem aqui do lado em novo projeto. Ele tem versão em português, eu acho que, se você quiser mudar aqui para português, eu não recomendo porque a tradução não é tão boa, mas dá para mudar. Então, se vier em novo projeto, ele vai pedir o nome do jogo, vamos colocar, sei lá, o primeiro jogo. Aqui você escolhe onde que ele vai salvar os arquivos. Vou colocar na pasta do Godot, no meu computador. Selecionei uma pasta, falo para ele criar. Então ele criou aqui, ó, Godot, meu primeiro jogo. E aqui embaixo ele pede uma coisa um pouco mais técnica, assim, mas é bem simples de entender. Ele até explica embaixo. Qual que é o driver de vídeo que ele vai usar para renderizar o seu jogo. Mas o que você precisa saber é, se você vai fazer um jogo para computador ou um jogo para videogame e tal, você vai usar a versão 3.0, que é a versão mais recente. Mas se você for fazer um jogo para celular ou para web, você vai usar a versão 2.0. É basicamente isso. Celular, web 2.0, computador 3.0.
Vamos fazer para 3.0, que é mais recente, mas em geral não muda tanta coisa. Em termos de mão na massa, é tudo igual. Então, quando você cria o seu projeto, você vai para essa tela. Aqui você tem a hierarquia dos seus nós, aqui você tem os seus arquivos, aqui você tem os atributos. Por padrão, ele entra na visualização em 3D, mas a gente não vai usar 3D, a gente vai usar 2D. Então, aqui em cima, é só trocar para 2D, ele vai vir para uma tela em 2D. Mas é só isso, só coloca o nome do seu projeto, a pasta que você quer salvar ele, seleciona a versão 3.0 e cria. Por enquanto é só isso. Se quiser ir fuçando aí, mas a gente vai discutir algumas outras coisas. Vocês conseguiram abrir o Godot? Deu certo? Qualquer dúvida, a gente está aí para tentar... Eu abri, só que apareceu... Ixi, agora sumiu tudo. Choose an empty... Não sei o que, apagou agora. Acho que... vou tentar fazer de novo aí. Aqui, Na hora de criar ou na hora de abrir o projeto que deu esse problema? Na hora de criar um novo projeto. Eu apertei o 3.0 e aí aqui, please choose an empty folder. Sim, você tem que usar uma pasta vazia. A pasta que você escolher não pode ter nada dentro. Ó, eu vou voltar aqui. Então tem que criar uma pasta lá fora antes. Tá. Opa, se eu sair... Não, acho que eu vou... Já tá certo agora, já criei. Vou criar uma pasta lá fora. Ok, ó, mas eu vou de novo nesse passo. Por exemplo, por padrão ele está aqui na pasta documentos. Ele fala, por favor, escolha uma pasta vazia. Se eu clicar aqui em criar pasta, ele já cria uma pasta para mim. Eu só clicar em OK. Boa. Okay? Obrigada. De nada. Mas é bem simples criar. É isso, e aí está pronto, já pode começar a mexer. Mas agora vamos entrar um pouco, então, na parte teórica de desenvolvimento de jogos. Então, isso aqui foi o que a gente fez, criou um novo jogo. Então, o primeiro conceito que é importante é um conceito chamado orientação a objetos, que é um conceito que a gente usa muito em desenvolvimento de jogos, e é basicamente você quer representar realidade, coisas que existem na vida real, de uma forma mais simples e específica para um uso. E quando a gente usa esse conceito de orientação a objetos, a gente percebe que o código ele fica muito mais simples, é muito mais fácil de um ser humano, de um programador, ler o código e entender o que ele está fazendo. Então, como é que funciona a orientação a objeto? Então, a primeira definição é o conceito de classe. Uma classe, ele representa uma coisa, pode ser qualquer coisa da vida real. Então, por exemplo, a classe pessoa. Toda classe ela é dividida por duas coisas, atributos e métodos. Atributos, eles são coisas, são características daquela classe. Então, por exemplo, uma pessoa tem um nome, uma pessoa tem uma idade, ela tem uma data de nascimento. São valores que são atribuídos a uma pessoa. Então, a gente pode dizer que todas as pessoas têm essas características. Então, são atributos da classe pessoa. E da mesma forma, uma classe também tem métodos, que são ações que essa classe pode fazer. Então, uma pessoa, por exemplo, uma pessoa pode andar, uma pessoa pode correr. São ações possíveis dessa classe fazer. Então, é um conceito. Uma classe pode ser qualquer coisa. Ok? Seguindo em diante, nessa mesma linha, a gente tem um conceito de herança. Então, uma classe, ela tem uma certa herança. Então, por exemplo, existe a classe pessoa, mas existe um tipo específico de pessoa, por exemplo, aluno. Ou existe outro tipo específico de pessoa, que é professor. Então, pensa que você está num sistema acadêmico. Faz sentido você separar a classe pessoa na classe aluno e na classe professor, porque elas não são iguais. Espera aí que eu vou aceitar mais alguém. Pronto. Então, a gente tem aí a classe pai, que ela herda
seus atributos e seus métodos para as classes filhas. Então, por exemplo, um aluno, ele tem um registro acadêmico e ele tem um coeficiente de rendimento. Um aluno, ele pode se matricular e ele pode fazer uma prova. Mas também, como o aluno é filho de pessoa, é uma classe filha de pessoa, um aluno também tem nome, um aluno também tem idade, um aluno tem uma data de nascimento, ele pode andar e correr. Então, você percebe que todos os atributos e os métodos da classe pessoa são herdadas para aluno. Então, o aluno, ele pode andar, o aluno pode correr, o aluno tem um nome, e assim por diante. Mas a classe pessoa, ela tem mais de um filho. Então, ela tem pessoa, tem aluno, e tem professor também. Aluno e professor são classes irmãs. Do mesmo jeito, um é pai do outro, então essas são classes irmãs. Mas o professor, ele, diferente do aluno, ele tem disciplinas que ele leciona. Um professor, ele tem um método da aula. O que a gente pode afirmar com isso? Então, um professor, do mesmo jeito que um aluno, como ele é filho de pessoa, um professor tem nome, um professor tem idade, e um professor tem data de nascimento. E o professor também pode andar e correr, porque são todos atributos e métodos que ele herdou da classe pessoa. Mas um professor, ele não tem um registro acadêmico. Um professor, ele não tem um coeficiente. Porque duas classes irmãs, elas não compartilham atributos nem métodos. Ok? Vocês entenderam essa parte teórica? Não é tão complicado, é mais uma questão filosófica mesmo. Então, as classes filhas herdam atributos e métodos da classe pai, mas elas não herdam uma das outras. Ok? Mais um exemplo, então. Então, a gente tem uma classe pai veículo, que ele tem a cor, uma marca, ele tem uma velocidade que esse veículo anda, ele pode acelerar e frear. Isso aqui é um veículo. Um veículo, ele tem um filho, que é bicicleta, e outro filho, que é carro. Então, toda bicicleta e todo carro tem cor, marca, velocidade, pode acelerar e frear. Mas um carro tem placa, e bicicleta não tem placa. Um carro, ele pode ligar o rádio, pode ligar o ar-condicionado, e o bicicleta não tem esses mesmos métodos. Então, a bicicleta pode, por exemplo, pode dar grau. Nunca vi um carro dando grau. A bicicleta também tem um tamanho do aro. O carro também tem, mas enfim, vamos simplificar. Então, é um conceito filosófico. Ok, mas como que a gente aplica isso para desenvolvimento de jogos? Então, pensando na ferramenta que a gente vai usar, que é o Godot, a gente representa as coisas no Godot como nós. Então, se eu vier aqui no meu Godot, a primeira coisa que você vê aqui, ó, nó raiz. Ele tem dezenas de tipos de nós, cada um para um significado. Então, por exemplo, eu tenho um nó para colocar uma imagem, eu tenho um nó para colocar uma colisão, para colocar uma luz, para colocar uma navegação. Então, tudo em Godot são cenas e nós. Nós seria a classe propriamente dita. E, do mesmo jeito, essa classe tem hierarquias. Então, por exemplo, o nó node, que é o nó base, é o nó que é pai de todos os outros nós, ele tem um atributo que é um script. Um script, ele é um arquivo de código. É um arquivo que você coloca o seu código lá, que essa classe vai executar. Ele também tem um atributo getNode, que ele pega um filho. Fala assim, eu quero tal filho desse nó. E do mesmo jeito, ele tem vários filhos. Ele tem vários e vários filhos. Então, as três principais coisas que você precisa saber é que tem três grandes nós principais no Godot, que é o nó 2D, o nó 3D e o nó de controle. O nó 2D é quando você quer fazer um jogo em 2D. Então, o que esse nó tem? Esse objeto ele tem uma posição x e y. Ele tem uma rotação que pode ser dita em graus. Ele tem uma escala, que é o tamanho dele, que também é em x e em y. E aí, por exemplo, ele tem um método que é olhar para, que ele rotaciona em direção a algum outro objeto. Outro nó é o nó 3D. Ele é parecido com o nó 2D, só que ele tem uma dimensão a mais.
Então, a posição agora é x, y e z. A rotação, x, y e z. O tamanho dele, a escala, x, y e z. E o outro nó importante é o nó de controle, o control node. Ele é o nó que você usa para elementos de interface. Quando você quer fazer a interface do jogo, tipo um menu, um botão, uma lista para você escolher opções, uma caixa de texto para o usuário escrever. Isso é o nó de controle, são os nós da interface. Que ele tem outros atributos que a gente já vai ver. Do mesmo jeito que existe o conceito de classe pai e classe filha, também existe classe neta, classe bisneta. Você pode expandir isso infinitamente. Então, por exemplo, a classe nó 2D tem muitos filhos. Por exemplo, uma sprite. Uma sprite, dentro do Godot, é uma imagem. Então, por exemplo, você pode colocar a textura dela, que seria o arquivo da imagem, necessariamente. Uma animação, se você quiser colocar uma imagem animada. E mais uma coisa que eu coloquei ainda mais do lado, você pode saber quem é o pai de cada um dos nós pela cor. Então, no Godot, tudo que é 2D é azul, tudo que é 3D é vermelho, e tudo que é verde é de interface. Então, basicamente, usando esse conceito de orientação a objeto, a ferramenta separou esses 3 grandes nós, para você saber o que é 3D, o que é 2D e o que é de interface. Isso aqui está um pouco teórico, assim, mas na prática vocês vão entender melhor como que isso funciona. Mas até agora, vocês têm alguma dúvida? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Para quem chegou depois, eu vou mandar o link aí no chat do download do Godot. É só baixar e a gente já vai começar a colocar a mão na massa. Beleza, então essa é a parte teórica principal para desenvolvimento de jogos, usando o Godot. Vamos ver então um pouco agora sobre programação em si. Então eu vou voltar para o Godot. Eu aumentei um pouco a escala, espero que todo mundo consiga ver. Mas então, aqui tem os nós que eu falei, que aqui no caso é cena. Eu vou criar uma cena 2D. A gente vai fazer um joguinho 2D, então eu vou criar uma cena em 2D. Então eu só clico aqui, e aí tá ali, ó, o clássico que eu acabei de mostrar para vocês, o Node 2D. Se eu clicar nele, aqui do lado é o inspetor é onde você vê os atributos. Lembra os atributos que eu falei que ele tinha? Aqui, por exemplo, posição, rotação, escala. Eles estão aqui, ó, dentro de transform. Se você expandir isso, tem posição, x e y, rotação em graus, escala x e y. Todos esses atributos que eu falei que ele tinha, eles vão mostrar aqui do lado. Também tem alguns atributos a mais, mas a gente já vai ver isso. Então, vamos começar a ver um pouco de programação. É bem simples, não precisa assustar, a gente vai ver coisa bem básica. Mas para a gente conseguir programar esse nó, a gente precisa colocar um script nele. Um script é um arquivo que tem código. O script é um arquivo de código, só isso. E para isso vocês vão clicar aqui, ó, nesse botãozinho, nesse pergaminho com mais. O slide tá em zoom, ó. Tem um pergaminho com mais verde. Clica nele, vai abrir essa parte aqui. Vai abrir essa tela que é para você escolher onde você quer salvar o seu script. Então, cliquei aqui, apareceu essa tela. Ele herda de, quer dizer que ele é filho de um nó 2D, é esse mesmo que a gente criou. Aqui, uma coisa que eu gosto de fazer, que é o caminho onde você vai salvar esse arquivo. Eu, pessoalmente, gosto de separar os meus arquivos. Então, eu vou clicar aqui do lado, que tem uma pastinha, e vou criar uma pasta com o nome de scripts. Eu vou salvar, ó, nó 2D aqui dentro. Então, res é o diretório do seu projeto, script nó 2D. Pode salvar onde você quiser, eu gosto de deixar tudo separadinho para ficar mais fácil. Então, se você escolher um lugar para salvar, pode ignorar o resto, só clica em criar. Você vai vir para essa página.
que é onde você vai começar a colocar o seu código. Todo mundo conseguiu criar o arquivo? Sim. Ótimo. Colocou alguma coisa? Ótimo. Então, tranquilo até agora. Vamos começar então a ver. Nesse arquivo eu consigo escrever o que eu quiser. Então aqui que eu vou escrever o meu código, ok? Mas agora vamos entender um pouco como que funciona um código. Okay? Então a primeira coisa que tem que saber é o conceito de variável. Uma variável, ela é uma palavra-chave que armazena um valor. Então, por exemplo, se eu falo a variável A vai receber 5. Então, toda vez que eu chamar a variável, ele sabe, você falou que é 5, então ele vai substituir variável por 5. Ok? Só que elas precisam ser declaradas, você precisa dizer que isso é uma variável. Então, aqui no Godot, por exemplo, dentro aqui dessa função ready, onde está escrito pass, eu vou escrever logo embaixo, por exemplo, var variável igual a 10. Então, eu estou declarando uma variável, e o nome dela é variável, e ela recebe 10. Eu posso exibir essa variável na tela, com um comando chamado print, entre parênteses. Então, se colocar print, entre parênteses, variável, ele vai colocar na tela 10, que foi o valor que eu citei aqui. Para executar esse script, eu tenho que clicar nesse igual aqui em cima, tem um igualzinho, ou eu posso simplesmente apertar F5. Mas quando eu fizer isso pela primeira vez, ele vai pedir para você selecionar a cena principal. A cena principal é a primeira coisa que o seu jogo vai rodar. Então, a gente só tem uma, então eu só vou clicar em selecionar, e aqui eu vou escolher onde salvar. Eu vou colocar o nome aqui de, por exemplo, principal. Opa, calma lá. Na verdade, a gente tem que vir aqui, a gente tem que ir em cena e salvar essa cena. Salvar cena. E agora a gente escolhe onde salvar. Vou colocar o nome dela de principal. Eu vou salvar na pasta cenas. Apertei Ctrl S, ou cenas, salvar cena. E aí eu salvei ela com o nome de principal na pasta cenas. E agora sim, quando eu clicar para executar, eu vou selecionar essa cena principal. Acho que foi um pouco rápido demais, mas enfim. Salvar cena. Você escolhe onde você quer salvar, dá um nome. A partir disso, você clica aqui, ou dá um F5, pode usar o atalho no computador F5, ou só clicar no botão de play, um triângulozinho deitado. Selecionar a que você acabou de salvar, que no meu caso se chama principal. Quando você fizer isso, vai abrir essa tela cinza. Essa tela cinza seria o seu jogo. Mas vamos ignorar isso por enquanto, porque aqui, olha, ele imprimiu esse 10. Lembra que no meu código eu falei para ele printar o valor da variável? Eu tinha falado que ela é 10, apareceu o valor 10 aqui. Aqui na saída. Aqui, toda vez que você usar esse comando print, entre parênteses, vai sair aqui o resultado do que você quiser. Então, de novo, apertei play, abriu essa tela cinza, eu ignoro ela e eu vejo o que está escrito aqui na saída. Que no caso é 10. Então eu vou falar que a minha variável vai ser menos 30. Menos 30. Se eu rodar de novo, ó, menos 30 ali. Eu posso colocar qualquer valor para ela. Por exemplo, 23.14, por exemplo. 3.14. Se eu rodar de novo, ele imprimiu 3.14 ali. Ele imprime o valor dessa variável. Ok? Eu quero criar, então, eu vou mudar o nome dessa de variável A. E agora eu vou criar uma variável B, que o valor dela vai ser 5. Então eu quero que você me exiba o valor de A mais B. A mais B. 5, 3.14 mais 5.
Se eu clicar para rodar, 8.14. Esse é o conceito de variáveis, são palavras-chave que armazenam um valor. Uma coisa importante é... Não, eu vou falar isso mais para frente, mas vocês têm sempre que deixar um de recuo aqui, tá vendo? Porque, para quem já sabe Python, é o mesmo conceito, a gente chama isso de indentação. Então, aqui dentro tudo precisa ficar retinho. Não pode ter, por exemplo, se eu colocar um tab aqui, ele vai reclamar, ó, a indentação está errada. Então, eu tenho que deixar todo mundo retinho e eu não posso misturar com espaço. Então, deu 4 espaços, ele ainda fala que está errado. Então, se eu uso tab, tem que ser tab, se eu uso espaço, tem que ser espaço. Mas vamos usar todo mundo tab, que é mais simples. É só você apertar a tecla tab, ele dá uma de indentação. Ok? Dúvida? Alguém colocou aí, não funcionou, deu erro? Todo mundo conseguiu exibir esse resultado aqui de 8.14? Ou qualquer valor que você quiser colocar? Criar uma variável? A minha conexão caiu, voltou agora, estava meio travada. Eu perdi um pouco. Desculpa. Onde você parou? Então, eu consegui fazer var, variável, igual a 10, só que aí deu o que você estava falando agora, do error 13.1. Ah, tá, que é isso aqui, por exemplo. Isso, né? Isso, só que aí ele fala the method int isn't declared in the current. Como? O método não está declarado. O método não é declarado. Nossa, eu não sei muito inglês, eu preciso colocar em português. Você quer compartilhar a sua tela para eu conseguir ver? Sim, peraí. Mas eu acho que você tem. Tá. Tá dando para ver? Ah, sim. Faltou um P na frente, é print. Faltou um P. Ah, é só isso? Sim, pronto, é só isso. Agora, se você clicar... Aperta Ctrl S para salvar. Ah, tá, beleza. Agora, escolhe um lugar para salvar. Isso. Agora você aperta no botão de play, no canto superior direito. Aqui? Aham. Agora você vai selecionar aquele arquivo que você acabou de salvar. Esse aí mesmo. E essa tela cinza... aí, questão do Windows, mas aqui. Acho que você vai ter que autorizar o Windows ali, ó. O Windows está reclamando. Mas agora foi. Vixe. É normal. Primeira vez que você executa qualquer coisa no Godot, ele pede isso. Mas é só clicar e tá pronto. Agora volta para o Godot. Tá vendo que ele printou um 10 ali embaixo em output? Aqui? Isso, exatamente, que é o valor da sua variável. Tá. É aí que a gente tá. Ah, tá. Beleza. Vou parar de compartilhar. Tá. Desculpa aí, gente. Tranquilo. A ideia é essa mesmo, a gente indo cada um mostrando o erro, a gente tentar ver qual que é o erro do outro. Então, o meu não apareceu o 10 embaixo, mas abriu a janela do jogo, cinza, tudo, mas não apareceu. Você escreveu print entre parênteses a variável? Sim. Você quer mostrar sua tela também para a gente ver? É que eu estou no celular aqui na reunião e estou no computador. Eu vou compartilhar a minha, então, vamos ver se a gente consegue descobrir. Tá bom. Então, só complementando um pouco, então aqui, por exemplo, eu criei duas variáveis, variável A com um valor, variável B com outro valor, e eu consigo fazer print de A mais B. E se eu executar isso, ele responde 8.14, que é a soma dos dois.
A gente pode fazer isso também. Não, se não apareceu aqui embaixo, vê se você está na opção saída, porque tem outras opções, por exemplo, depurador e tal. Vê se você está escolhendo a opção saída, em inglês é output. Vê se você está nessa janelinha aqui embaixo, a janelinha de saída. Sim, eu tô nela. O que aparece na última linha é o OpenGL, o ES 2.0, que eu tinha colocado, Betting On, alguma coisa assim. Eu acho que eu sei que pode ser, então. Vê se você escreveu dentro dessa parte que está escrito Func Ready. Ó. A gente for ver tudo. Tenta colocar ela dentro dessa função aqui, ó. Do jeito que está no meu aqui, ó. Func Ready. Tá aí dentro o seu código? Tem. E você escreveu assim, do jeito que está, tipo, com uma indentaçãozinha, com um espaço, e no print no final? Tá. Eu vou tentar entrar com o computador e eu mostro a tela. Pera aí, rapidinho. Ok. Beleza. Mas pode ir Enquanto isso, tocando aí. beleza. Enquanto isso, eu vou para mais alguns conceitos. As variáveis, elas têm tipos. Por exemplo, você não precisa se preocupar tanto com isso no Godot, porque ele decide o tipo automaticamente para você, mas é bom você saber que eles existem. Então, existe o tipo nulo. Eu posso falar que uma variável, por exemplo, b, é do tipo nulo, null. Então, essa variável não tem valor. Isso é a mesma coisa do que se eu só falar var b e eu não der um valor para ele. Tipo, esse valor, por padrão, é nulo, porque eu não dei nenhum valor para ele, é nulo. E se eu tentar fazer alguma conta... Eita, calma lá. Se eu tentar, por exemplo, executar A mais B, A é 3.14, B é nulo. O que ele vai fazer? Como que ele vai somar A com nulo? A resposta vai ser um erro. Você não pode fazer operações com nulo. O nulo é diferente de zero. Zero é um número. Nulo é nada. É diferente. Então, se eu tento fazer soma de alguma coisa com nulo, vai dar erro. Mas agora, se eu quiser fazer isso com zero, por exemplo, então eu coloco igual a zero, resposta 3.14. Então, esse é o primeiro tipo, que é o tipo nulo. Tem um tipo booleano, que ele só aceita dois valores possíveis, verdadeiro ou falso. Então, por exemplo, eu posso escrever simplesmente, por exemplo, o valor de uma variável true, em inglês, né, verdadeiro, ou false, em inglês, falso. Ele vai avaliar se uma coisa é verdadeira ou falsa. Mas, por exemplo, eu tenho A como 3.14 e B como 0. Posso falar, A é diferente de B? Para fazer diferente é exclamação igual. A é diferente de B? Se eu executar isso, ele vai falar true, verdade. A é diferente de B. Ué, A é 3.14, B é 0, então A é diferente de B. Agora, se eu vou falar A é igual a B, agora é um ponto de confusão aí. Para você ver uma coisa é igual a outra, a gente tem que usar igual, igual. Porque um igual sozinho é esse símbolo que a gente está usando de atribuição. Então, um igual é atribuição, é você falar que essa variável tem esse valor, e igual, igual, você está perguntando se essa variável tem o mesmo valor que outra variável. São duas questões diferentes. Então, é só pensar que diferente é exclamação igual. Igual é igual, igual. Se eu executar isso, então eu pergunto, 3.14 é igual a 0? A resposta vai ser falso. 3.14 não é igual a 0. Ok? Alguma dúvida nisso? Vocês conseguiram reproduzir isso? Tudo ok? Para quem já sabe um pouco de programação, são conceitos bem simples, mas é isso. Esse é o segundo tipo, então, que é o tipo booleano, verdadeiro ou falso. A gente tem mais um tipo, que é o string, que eu posso... Um string, ele é uma frase, ele é letras que você escreve. Então, por exemplo,
variável var nome. Vou colocar meu nome. Carlos. Aí eu coloco entre aspas duplas. Nome, então vou falar que a variável nome é igual a Carlos, recebe Carlos. E agora eu falo, então printa meu nome. Se eu executar, ele vai escrever Carlos, porque é o valor dessa variável. Então, eu posso colocar espaço, então, Carlos Marques, que é meu nome. Do jeito que eu quiser. Posso colocar, se eu não me engano, eu posso colocar acento no Godot. Funciona com acento. Então, isso aqui é tudo que você digita no seu teclado. É um valor de uma frase, é uma string. São caracteres que você informou para o computador. Você consegue fazer algumas operações com caractere. Então, por exemplo, variável primeiro nome e variável último nome. Agora eu faço primeiro nome mais segundo nome. Eu estou somando duas frases. O que isso quer dizer? Não é uma soma. É o último nome. Coloquei o nome errado. Primeiro nome mais último nome. Aí eu não estou fazendo uma soma, porque não faz sentido, mas eu estou juntando as duas. A gente chama de concatenar duas strings. Então eu estou pegando esse e colocando no final desse. Se eu executar, Carlos Marques. Mesmo em duas variáveis diferentes, como eu somei as duas, como eu concatenei as duas, o resultado é uma única string com a primeira no início e a segunda no final. Mas eu não posso fazer o contrário, por exemplo, menos. Se eu fizer isso, vai dar erro. Porque não tem como você subtrair uma coisa da outra, isso não faz sentido. Mas você consegue concatenar. Vamos lembrar que o mais, quando ele está usando número, ele realmente é soma. Mas o mais, quando ele está usando string, com esses caracteres, ele não é soma, ele é concatenação. Por isso não existe o menos. Porque você pode subtrair dois números, mas você não consegue subtrair uma frase da outra. Ok? Tranquilo? Estão entendendo? Estão acompanhando? Qualquer coisa, se tiverem dúvida, pode compartilhar a tela, a gente tenta ver o que pode estar acontecendo. Outros tipos, então, esses tipos a gente já viu, na verdade, mas vou apagar isso aqui. Os tipos inteiro e o tipo ponto flutuante. Então, por exemplo, A, ele é do tipo inteiro. O B é do tipo float. Float é ponto flutuante. Opa, é o contrário, na verdade. Aqui é ponto flutuante. Esse aqui é inteiro. Um número ponto flutuante é um número decimal. É um número com vírgula. Ok? E número inteiro é um número sem vírgula. 1, 2, 3, enquanto o float é 1.1, 1.2, 1.3. Aqui no slide, inclusive, eu coloquei os valores possíveis para cada um. Então, o número inteiro, ele pode ir de menos 2 milhões, se eu não me engano, 2 bilhões, até mais 2 bilhões. E o float vai de 1.2 vezes 10 a menos 38 a 3.4 vezes 10 a 38. Mas isso também depende de quantas casas decimais você vai usar. Então, se você usar uma casa decimal, você pode fazer até 3.4 vezes 10 a 38, por exemplo. Então, é uma precisão bem grande. Algumas coisas, por exemplo. Então, eu tenho dois números inteiros. Então, por exemplo, 5 e 2. Tem dois números inteiros. 5 é inteiro, 2 é inteiro. Se eu fizer 5 dividido por 2, posso usar a barra, que significa dividido. A resposta disso... Opa, eu não coloquei as variáveis, né? Se eu fizer A dividido por B, que é 5 dividido por 2, é a mesma coisa, a resposta vai ser 2. Porque é do tipo inteiro, então eu fiz uma divisão inteira. Então 5 dividido por 2 é 2, se você estiver trabalhando com inteiro. Mas agora 5.0 dividido por 2.0 é 2.5. Entende? Então tem essa diferença. Se você quer o resultado, por exemplo, o resultado exato, você tem que usar ponto flutuante. Mas se você nunca vai precisar fazer uma divisão, nunca vai ter número fracionário, você pode usar
a parte inteira. Ok? Então, é importante saber essa diferença entre inteiro e ponto flutuante, inteiro e decimal. Então, se você vai fazer uma divisão, tenha certeza que se você quer o resultado exato, tenta usar ponto flutuante. Ok? Tudo certo? Então, para variável é isso. Deixa eu ver que horas são. Okay. A gente vai tentar, geralmente os horários têm 2 horas, então a gente vai até 6, ok? Outra coisa importante são estruturas condicionais. Então, por exemplo, a gente tem if, que é se em inglês. Então, se isso for verdade, faz isso. Se não, se for mentira, faz essa outra coisa. Então, por exemplo, se o valor dessa variável for Maria, então se nome é igual Maria, eu vou printar seu nome é Maria. Se não for, se seu nome for diferente de Maria, então eu vou printar seu nome não é Maria. Vamos fazer isso na prática. Então aqui, por exemplo, eu vou ter a variável nome, que eu vou dar de Maria. Então sempre quando eu quero escrever alguma coisa entre aspas duplas, ele vai ficar até amarelo aqui. Agora eu vou fazer isso. If nome igual Maria, se o nome for igual a Maria, eu vou printar verdadeiro, por exemplo. Se não, eu vou printar falso. Okay? Então, ó, eu dei o nome da variável de Maria. Então, eu declarei uma variável com o valor Maria. Agora eu estou checando. O valor dessa variável nome é Maria? Ó, vamos lembrar de novo a questão da indentação. Sempre quando você tem em 2 pontos, aqui, ó, em 2 pontos, você sempre vai fazer um recuo. Então, aqui eu fiz o if, e o if, no final dele, tem 2 pontos. 2 pontos é importante. Se tem 2 pontos, você tem que fazer outro recuo. Aqui. Então, por exemplo, eu vou colocar seu nome, não é Maria. Só separei em 2 prints. Agora, o nome é igual a Maria. Vamos executar isso. Verdadeiro. Porque o valor dessa variável é Maria, o que eu coloquei ali em cima, que seria Maria, então ele colocou verdadeiro. Agora, se eu mudo para João, você vai checar. O valor dessa variável Maria vai ser falso. Não, é João. Então, ele vai executar o que está aqui embaixo. Ok? Então, se eu executar, seu nome não é Maria. Ele executou isso aqui. Mas agora, ó, eu vou voltar para Maria. Eu sei que isso imprime verdadeiro. Mas, por exemplo, eu vou tirar a indentação desse print. Eu vou colocar aqui, ó. Okay? Ele está fora da indentação. Então, ele está fora desse senão aqui, desse else. Se ele está fora, o valor vai ser Maria, ele vai printar verdadeiro, e ele também vai printar não é Maria. Verdadeiro e não é Maria. Por isso que é muito importante a gente prestar atenção na indentação. O que eu quero executar tem que estar uma indentação acima do else, né? Então, o correto seria assim. Seu nome não é Maria com 1 de indentação. Mesma coisa vale para ali. Só verdadeiro. Então, essa é a estrutura condicional chamada if-else. Então, se uma expressão é verdade, eu faço isso. Se não, eu faço aquilo. Eu posso também tirar o else, ele é opcional. Você pode colocar só if nome Maria, print verdadeiro. Não vai mudar, isso aqui vai ser verdadeiro. Agora, se eu mudar o nome para João, executar, ele não vai fazer nada, porque é como se isso aqui não existisse. Okay? Então, só o if é obrigatório, e aí você pode ter, opcional, o else, se você quiser colocar outra expressão. Agora, se eu colocando else, vou executar, falso. Ok? Dúvidas no if? Conseguiram entender como é que funciona, mais ou menos, o sentido de variável? Essa variável é igual a outra.
Tudo certo? Sem problemas? Tudo certo. Maravilha. Se a gente conseguir passar por essa parte básica, a gente já começa a fazer o nosso joguinho. Acho que talvez dê tempo. Falando ainda, então, das estruturas condicionais, o if else é uma delas, mas tem outras. Que eu coloquei alguns exemplos e todas elas fazem exatamente a mesma coisa. Elas são jeitos diferentes de escrever uma coisa. Então, por exemplo, eu quero checar vários nomes. Seu nome é Maria? Não. Seu nome é João? Não. Seu nome é Marcos? Não. Seu nome é Carlos? Não. Então, eu quero ficar tentando adivinhar qual o nome. Então, por exemplo, nome é Maria? Não é. Então eu vou checar. Seu nome é Carlos? Se for, eu vou printar aqui. É Carlos. Eu vou colocar... É Maria. Então, se seu nome... meu nome não é Maria, mas meu nome é Carlos. Então, ele vai printar... eu não mudei o nome da variável, né? Pode ser a mesma coisa, então. Eu posso colocar um else também. Else, print. Seu nome não é Maria, nem Carlos. Não é Maria, é Carlos. E aí eu coloco, por exemplo, João, que é como estava antes. Quando eu executo, seu nome não é Maria, nem Carlos. Agora eu vou mudar para Maria. Quando eu coloco Maria, na primeira expressão, ele já entra dentro daqui. Então, ele executa isso. Se eu coloco Maria, a resposta é Maria. Agora, se eu coloco Carlos, o que ele faz? Ele checa. Seu nome é Maria? Não, é Carlos. Então, ele vai para o else. Aí, ele executa aqui. O nome é Carlos? É Carlos. Então, ele vai executar isso aqui. Não é Maria, é Carlos. Posso ir fazendo um dentro do outro. Mas isso é muito complicado, tá vendo? Eu vou escrever isso de um jeito mais simples. Eu posso usar o elif. Elif é a mesma coisa, só que de um jeito mais bonito. Elif nome igual a Carlos. Seu nome é Carlos. Não é Maria, é Carlos, né? Não é Maria, é Carlos. E do mesmo jeito eu posso ter um else, que se as duas expressões de cima forem falsas, o que eu faço? Não é Maria, nem Carlos. Então, se eu executar de novo, não é Maria, é Carlos. Se eu colocar João, ele vai para o else, que é essa última estrutura aqui embaixo. Não é Maria, nem Carlos. O jeito é a mesma coisa que eu fiz antes, só estou escrevendo de um jeito mais bonito. Porém, além disso, tem um jeito ainda melhor de fazer isso, que é usando outra expressão chamada match. Match. Então, eu vou falar match. O que eu quero avaliar? Nome. Nome é Maria? Faz isso. Print Maria. Nome é Carlos? Print. Não é Maria, é Carlos. E o else dessa estrutura, ele é só um underline. Underline é igual, print, não é Maria, nem Carlos. É a mesma coisa, é o mesmo código escrito de 3 vezes diferentes. Em geral, esse daqui é o mais legível. Se você tem muitas coisas para querer avaliar da mesma variável, faz sentido você usar isso. Aqui lembrando que tem, sempre depois de 2 pontos, você tem que aumentar a indentação. Então, 2 pontos aqui de novo, eu tive que aumentar a indentação de novo. Mas o resultado é absolutamente o mesmo. Se o nome da variável for João, agora vamos tentar com Carlos. Não é Maria, é Carlos. Se eu tentar Maria, é Maria. Isso funciona com qualquer variável. Então, por exemplo, eu vou colocar a variável número recebe 5. Então, é 1? Não. É 5?
qualquer outra coisa, ele vai executar. Então, aqui é 1. É 5. Não é 5, 1, nem 5. Aqui eu tenho que mudar de nome para número. Então, o número é 1. Aí o resultado é 1. 5 é 5. Não é 1 nem 5. Então, no caso aqui, então, eu vou colocar 4. 4, a resposta vai ser, não é 1 nem 5. Vou colocar 1. É 1. Vou colocar 5. É 5. Então, essas são as estruturas de condição. Só tem essas três, né? If else, if else e match. Essas três estruturas. Mas elas funcionam bem parecidas. Acho que no slide tudo junto fica mais simples de comparar como elas são parecidas, mas são três jeitos de escrever absolutamente a mesma coisa. Eu estou indo muito rápido, vocês estão conseguindo acompanhar? Qualquer coisa a gente volta, eu repito, vocês mostram a tela. Conseguiram entender o conceito de estrutura condicional? Sim, tá dando para acompanhar. Ótimo. Então, qualquer dúvida, manda no chat, ou pode me interromper no microfone, pode mostrar a tela. O importante é todo mundo conseguir acompanhar. Sim, pode falar. No match. Pode fazer comparações? Não pode. O match, na real, o match já é uma comparação. Se eu olhar aqui no exemplo, o match, ele é nome igual igual, nome igual igual. Ele só não repete isso toda hora, sabe? Então, o match em si já é uma comparação. Você não consegue fazer uma comparação dentro da comparação. Se você quer fazer a comparação, então você tem que usar if elif ou if else. Ok? Que em si ele já é uma comparação, então não faz muito sentido. Beleza. Sobre estruturas condicionais é isso. A gente só vai ver duas, que é o que você precisa saber, que é a estrutura condicional e a estrutura de repetição. As estruturas de repetição, elas funcionam dessa forma. While, que é enquanto. Então, enquanto isso for verdade, eu vou fazer isso. Vamos ver o while. Vou, inclusive, usar essa mesma variável número. Então, aqui, ó, número é igual a 0, por exemplo. Então, enquanto o número for menor que 10, eu vou printar o valor dele, print número, e eu vou fazer que o número recebe número mais 1. O que estou fazendo? Então, na primeira execução, o que ele vai fazer? Número recebe 0. Beleza. Número é menor que 10? Sim. Então, ele vai executar isso aqui. Vai printar o número. Então, ele vai colocar 0. E agora ele vai fazer, o número recebe 0 mais 1. E aí, na próxima, ele vai printar 1, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3. Ele vai fazer isso até ele chegar a um ponto que ele vai perguntar, número é menor que 10? Então, ele vai perguntar, 10 é menor que 10? Não. Então, ele vai acabar. Vamos ver se é isso que vai acontecer mesmo? Vou executar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando é 10, ele sai. Ok? Se eu colocar um print fora do laço, eu vou ver que o valor dele é 10. Ele sai com o valor 10. Eu podia também usar o menor, eu podia usar o menor igual. E aí ele também ia até o 10. Pronto. E aí o valor dele seria 11, no caso, né? Quando ele saísse do laço. Ok? Conceito, esse é o while. É assim que ele funciona. Acho que aqui tem um exemplo. Então aqui, né, mesmo exemplo que eu dei, enquanto x igual a 0, vai somando.
Um jeito mais simples de escrever número igual a número mais 1, eu falar que número igual mais igual a 1. Quer dizer que eu estou incrementando em 1 o valor de número. Podia ser 5. Ó, vou colocar igual a 5, então. Quando eu executo, 0, 5 e 10. Que está menor ou igual, lembrando. Menor ou igual, 10 é menor ou igual a 10, ele vai executar. E quando ele sair desse laço, o valor dele vai ser 15. Saindo do laço, o valor é 15. Mas dentro do laço, ele só vai printar até o 10. Então, igual a 1, você coloca o valor que você quiser. Essa é a estrutura while. Ela vai fazer essa repetição, e toda vez que, while, ele começa com 0, ele checa se isso é verdade. Se for, ele executa isso. Quando ele termina de executar, ele checa de novo. Então, toda vez ele está se perguntando. Toda vez que termina, ele pergunta de novo. Número é menor que 10? Número é menor que 10? E por aí vai. A outra estrutura é o for, que é parecido, só que a gente fala assim. Então, por exemplo, aqui eu vou... Um outro tipo de variável que existe é o tipo array, é o tipo lista. Então, eu coloco, abre e fecha colchetes, coloco 0, 1, 2, 3. Eu estou fazendo uma lista de números. 0, 1, 2, 3. E eu quero usar o for, geralmente a gente usa o for para isso, para percorrer uma lista. Então, eu quero que você printe todos esses números dentro dessa lista. Então, for é para cada n na lista número, eu vou printar n. O que isso significa? O primeiro vai ser 0, então n vai ser 0, ele vai printar 0. Depois n vai ser 1, ele vai printar 1. Então n é o valor de cada um desses elementos. Ele vai percorrer esses elementos nessa ordem exata que você colocou aqui. Então, se eu executar isso, a resposta vai ser 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Então, eu podia colocar qualquer coisa aqui. Eu podia colocar Maria, vírgula, 3.14, vírgula, menos 5, vírgula, true. Para cada elemento ali dentro, eu quero que você me diga que elemento é esse. Ele fez exatamente o que eu pedi. Maria, 3.14, menos 5, true. Pode ter qualquer coisa aqui dentro que ele vai ler todos esses elementos. É que não faz sentido eu chamar de número, né? Mas, enfim, a variável, o nome dela não importa para a ferramenta. Então, essas duas estruturas de repetição, basicamente. Não tem outras. É tudo que você precisa. Uma coisa vale a pena ser mencionada, eu vou apagar essa variável número. Eu estou com preguiça de escrever uma lista de números de 0 a 100, por exemplo. Então, tem um comando mais fácil para isso, que é range. Range em inglês é intervalo. Então, de 0 a 100. Quero que você printa para mim todos os números de 0 até 100. E você usa esse range. Se eu executar isso, ele vai imprimir até 99, no caso, porque esse último aqui não é inclusivo. Então, se eu quiser isso até 100, é só colocar até 101. Pronto. Se eu quiser de 5 a 10. 5, 6, 7, 8, 9. Eu quero de 5 a 10, mas de 2 em 2. 5, 7, 9. Ok? Eu quero de 5 a 100, de 10 em 10. 5, 15, 25, 35, 45, por aí vai. Que é um jeito mais fácil de você fazer essa anotação, para ficar mais simples. Mas você também podia fazer uma lista com qualquer valor que você quiser. Inclusive, a lista pode ter valor repetido. Cada n na lista tem esse valor. Esqueci do var na frente, né? Toda variável precisa ter o var na frente dela. 1, 2, 1, 4, 2, 1, que é o valor da minha lista. Ok?
aqui alguns exemplos, mas... Ah, coisa legal também é que eu posso fazer isso com caracteres. Então, por exemplo, eu tenho o meu nome. Então, eu posso fazer cada caractere nome. Quero printar o caractere. Ele faz isso. Pensa que isso daqui seria a mesma coisa do que, por exemplo, C, A, R, e assim por diante. Pensa que uma string é uma lista de caracteres. Então, eu consigo usar o for numa string. Basicamente isso, para o while e para o for. Entenderam? Alguma dúvida? Vocês conseguiram reproduzir aí? Tiveram dúvida? Deu erro? A gente consegue resolver aqui. Tem alguém tentando falar? Não estou ouvindo nada. Não? Ok. Se todo mundo entendeu, a gente já vai para o próximo passo, que é a última coisa que vocês precisam aprender de programação. Então, depois disso, prometo para vocês que a gente já começa a fazer joguinho. Então, vamos lá. Está tudo aqui. Então, o próximo conceito, então a gente viu variável, a gente viu estrutura condicional, e agora a gente viu estrutura de repetição. Agora, a última coisa, você precisa saber do básico, é função. Uma função, do mesmo jeito que uma variável armazena um valor, uma função, ela armazena um trecho de código. Você pode chamar uma função para armazenar um código muito complicado, que você não quer ficar fazendo toda hora, você coloca ele numa função, e toda vez que você precisar usar aquela sequência de códigos, de algoritmos, é só você chamar aquela função. E as funções, elas têm argumentos, que são opcionais, e elas têm um retorno, que também são opcional. Então, aqui está o esqueleto. A gente usa a palavra-chave fun, para declarar uma função. Então, fun, o nome da função, entre parênteses, os argumentos dela, 2 pontos, aumenta a indentação, você coloca o código aqui dentro, depois você retorna o valor que você quiser. Vocês repararam que a gente está fazendo isso tudo dentro de uma função, que é uma função que já vem no Godot, que é ready. Então, ela é um exemplo de função. Então, o que a ready faz? Toda vez que você clica naquele botão, o Godot executa uma vez essa função. Então, tudo que você escreveu ali embaixo vai ser executado uma vez. Foi exatamente o que a gente viu até agora. Ah, mas não gostei, eu quero fazer uma função só minha. Então, por exemplo, eu vou fazer uma função para somar 2 números. Uma função bem simples. Então, func soma. O nome que eu dei para ela. Eu preciso de 2 números, A e B. Então eu vou criar dentro dessa função, eu vou criar uma variável, vou colocar o nome dela de somar. Então eu vou colocar a variável soma, que é o resultado, vai ser A mais B. Eu vou retornar o resultado, soma, a variável que eu criei. Então vamos lá, somar é o nome da função, A e B são parâmetros da função, são argumentos da função. Dentro dessa função, eu criei uma variável soma, e o resultado dela, o valor dela, eu coloquei de A mais B. Porque é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer uma função que some. E eu retornei esse valor, soma, que é A mais B. Pode ver que dentro dela eu não coloquei nenhum valor numérico. Que a ideia é que uma função funcione com qualquer valor que você quiser colocar. Então, dentro da array aqui, eu quero printar o resultado de somar, por exemplo, 5 e 5. Então, vamos lá, ó. 5 e 5. A é 5, B é 5. Variável soma vai ser igual a 5 mais 5, a resposta disso é 10, então eu vou retornar 10. E aqui em cima eu vou printar 10. Ok? A gente executar 10.
Eu quero colocar 35 e 15. Então, vai seguir a mesma ideia. 50. Então, vamos lá. A vai ser 15. Soma vai ser 15 mais B. B é 35. 15 mais 35, 50. Retorna 50 e exibe o resultado 50. Assim que uma função funciona. Aqui podia ter quantos argumentos você quiser. A, B, C, D, A mais C mais D, T5, 1, menos 100. Vai executar também. O número de argumentos você que define. Mas também tem outra coisa. Eu posso, como eu disse, os argumentos de uma função e o retorno dela são opcionais. Então, por exemplo, eu vou tirar o retorno. Eu não quero que retorne para eu printar, eu quero printar de uma vez. Então, eu quero somar 5 e 10, e eu já quero o resultado na tela para mim. Então, eu escrevo print soma aqui. Variáveis a mais que eu botei. E aí a função já vai fazer esse print para mim e não vai retornar nada. Vai printar e acabou. Pronto, não faço nada com esse valor. A resposta aqui vai ser 15. Se eu tivesse retornado, por exemplo, eu poderia fazer isso aqui, ó. Eu posso colocar a variável, outro nome é retorno, somar vezes 2. Então, agora, em vez de 15, ela vai retornar 15. Então, isso aqui vai ser 15 vezes 2, é 30. Opa, eu não printei o retorno, né? Agora, aqui em cima, eu printo o retorno. 30. Tá vendo? Então, quando eu retorno, eu posso usar aquele valor numérico. Por isso que, às vezes, é interessante a gente ter esse return. Mas eu não preciso. Se eu quisesse, eu poderia fazer. Isso aqui é a mesma coisa de print soma vezes 2. Aqui eu só somar, no caso, né? E aqui eu só chamo de somar, que ele já vai printar para mim ali. Opa, aqui eu tenho só 5 e 10. Ele até deu erro. 30. Do mesmo jeito, uma função ela não precisa ter argumento. Então eu quero função meu nome. Função que vai retornar o meu nome. Return Carlos Marques. Agora eu vou print meu nome. Mesmo quando não tem atributo, a gente tem que colocar abre e fecha parênteses, ok? Então, print meu nome. Vai printar o meu nome. Eu posso tirar o retorno também, posso colocar esse print aqui. E aí eu só escrevo o meu nome. Uma indentação. Coloquei meu nome. E o resultado é o mesmo. Então, funções, elas são isso. Elas armazenam um trecho de código. É bem mais fácil para você conseguir manusear. Por exemplo, se eu repito muitas vezes, então vou dar um Ctrl Z aqui até para voltar aquela função soma. Então, uma função soma que printa 2 números. Então, soma que printa 2 números. Eu posso, então, por exemplo, fazer somar 5 e 10. Soma de 2 números, né? 5 e 15. 10 e 10. Eu posso usar várias vezes sem ter que escrever o mesmo código toda hora. Então, isso facilita o nosso trabalho. Eu escrevo uma vez só, eu posso usar ele quando eu quiser. Ok? Então, aqui alguns exemplos. A função soma que eu fiz, resposta é 2. Aqui, então, uma função sem retorno, que eu já falei. Enfim, tudo que a gente já viu. Um número aleatório. Se vocês quiserem saber como que faz um número aleatório, você coloca range, coloca um intervalo de 0 a 100. Então, isso aqui vai ser um número aleatório de 0 a 100. E antes disso, a gente tem que chamar uma função chamada randomize. Um número aleatório de 0 a 100, então 5 mais o número aleatório vai ser 64. Esse número é float, é importante. 46.
63, mas isso porque eu estou usando um número aleatório. Mas, se não for um número aleatório, a resposta é sempre a mesma, obviamente. Ok? Deu para entender? Alguém tem dúvida com a função? Todo mundo conseguiu fazer uma função? Se deu erro, pode falar que a gente tenta arrumar. Foi muito rápido. Ah, tá. Uma boa pergunta. Essa linguagem não é Python. Exatamente. No Python não tem declaração de variáveis, né? Você só bota a variável e ela já está declarada. É uma linguagem muito parecida com Python, mas ela é GDScript. É uma linguagem própria do Godot. E o bom dela é que ela é otimizada para desenvolvimento de jogos. A gente está criando um script, inclusive, tem lá... Você pode usar... No Godot, você pode usar qualquer linguagem, não, mas ó, por padrão ele tem GDScript e C#. Né? Quando você vai baixar o Godot, se você quiser a versão em C#, é bem fácil, é só baixar ali. Mas você também consegue rodar C++, qualquer linguagem de programação, se você compilar o Godot. Então é um pouco mais complicado. E a gente sempre vai usar o GDScript, porque é uma linguagem bem simples. E para quem sabe Python, é basicamente igual. GDScript, diferente do Python, por exemplo, ele aceita tipagem, então posso declarar float aqui, eu posso falar que ela retorna void. É um pouco diferente, mas é bem parecido com Python. Sobre funções, em geral, na verdade, acho que a gente acabou todos os conceitos de programação. Como só tem 30 minutos, eu acho que é melhor a gente... Se ninguém tem dúvida, a ideia agora seria seguir o roteiro do horário de desenvolvimento que era presencial. Então, a gente pegava uma documentação do Godot e a gente seguia o passo a passo, que isso é legal também, porque ajuda a você ter de você ser autodidata, assim, que é uma coisa muito importante se você usa o Godot, porque a documentação é muito boa, e você consegue aprender a fazer qualquer coisa no Godot usando a documentação dele, é bem extensa. Então, geralmente, no horário de desenvolvimento, a gente pegava um artigo, então, por exemplo, seu primeiro jogo, a gente seguia o passo a passo, comigo ajudando, e aí no final a gente tinha esse joguinho, por exemplo, aqui funcionando. E tudo que você precisa saber para fazer esse jogo foi o que eu expliquei nessa introdução. Mas acho melhor a gente deixar isso para o próximo horário, porque vai ficar um pouco... A gente só vai conseguir fazer uma parte, aí até semana que vem já vai ter esquecido. Então, se vocês tiverem dúvida, agora é hora de tirar. Se quiser compartilhar a tela, mostrar qualquer coisa, ou como que faz tal coisa em Godot? Outra coisa que seria legal também seria talvez criar um grupo de WhatsApp com as pessoas que estão aqui para dar avisos para quem vai estar participando regularmente e tal. Ou pegar os e-mails do pessoal também. Vou criar aqui então um grupo, boa ideia. Quem quiser participar, eu vou mandar o link no chat. Para ser bem sincera, eu fiquei bem assustada. Eu tô assustada com tanto... com essa linguagem. A minha linguagem é do corpo. É uma coisa bem técnica. E aí eu queria saber se você tem algum vídeo, assim, para eu entender melhor, assim, sobre programação. Porque você vai falando, eu fui ficando cada vez mais assustada, e eu fiquei, vou ficar quieta. E aí eu queria saber se tem alguma recomendação de algum vídeo no YouTube para eu aprender, assim, essa linguagem, entender mais calminho. Beleza. Vou fazer o seguinte, eu vou criar esse grupo, eu vou mandar o link, e eu tenho uma lista de várias coisas que me ajudaram bastante. Tem coisa em português, bastante coisa em português, tem coisa em inglês, e aí eu mando para vocês nesse grupo, pode ser? Acho que é mais fácil para todo mundo. Mas se você não tiver WhatsApp, eu posso mandar por e-mail também. Não, pode ser pelo grupo. Beleza, deixa eu pegar o link aqui, vou parar de compartilhar.
Uma pessoa no chat falou que tá sem celular. Talvez, em vez de um grupo de WhatsApp, fazer um grupo no Discord, algo desse tipo? Vocês que mandam, que for mais fácil para todo mundo. Quem tiver sem celular, quiser me mandar o e-mail também, eu não sei se usar Discord. Discord é massa? Vamos criar um Discord também, então. Acho que é isso. Mas, enfim, foi muito conteúdo para 2 horas. Realmente, eu tive que fazer toda uma introdução, é bastante coisa. Mas relaxa que isso vai pegando com a prática, assim. Se você for vendo vídeo no YouTube, indo fazer passo a passo, com o tempo você vai se acostumar com essa linguagem, porque realmente no início dá esse susto, mas você vai ver que com a prática é uma coisa bem intuitiva, assim. A linguagem que a gente usa, inclusive a linguagem de programação, no caso, é parecido com o inglês, então uma coisa bem, em comparação com outras linguagens de programação, uma coisa bem próxima do que a gente está acostumado. Enfim, vai ter esse grupo, se vocês quiserem mandar qualquer dúvida lá, eu estava assistindo um tutorial, eu não entendi no minuto tal, por que ele fez isso, ou está dando tal erro no meu, pode mandar para mim. A ideia também do horário de desenvolvimento, vocês terem meu contato, para em casa, vocês estão fazendo o projeto de vocês, e surgiu alguma dúvida, pode mandar mensagem para mim, eu vou tentar responder. O pessoal do desenvolvimento ano passado, eu gravava vídeo da minha tela, mostrando passo a passo, então... Inclusive você, que seu interesse é 3D, eu posso te mandar uns links de introdução ao desenvolvimento de jogos usando 3D também. Uma dúvida. Eu lembro que no primeiro slide você falou do Construct, que é um outro programa que não precisa de programação. Para subir fazer um jogo 3D, é possível usar ele? Então, esse é um dos motivos que a gente não ensina o Construct, mesmo para quem está começando agora a desenvolver jogos, porque, pelo menos eu não conheço, mas essas ferramentas de criação de jogos sem programação, elas não têm suporte a 3D. Então, o Construct você só faz jogo em 2D. Eu só usei o Construct 2, então eu não posso falar pelo 3, mas eu acredito que não tem como fazer em 3D. É muito difícil você fazer um jogo 3D sem programação, infelizmente. Entendi. Tá bom. Infelizmente. Então, mas assim, confia que é prática, assim. A gente tem membros no Gamux que participam das nossas Game Jams, eles não são da computação, eles são da mídia, eles são da música, e com o tempo, assim, com a prática, começa a absorver esses conceitos que agora assustam, mas confia que... Por exemplo, não tinha nenhuma matemática aqui. Você não precisa saber nada de matemática para conseguir programar um jogo. Um jogo complexo talvez sim, mas em geral não. Para fazer um jogo daquele jeito que eu falei para você, mais ou menos, expliquei bem por cima. Demora quanto tempo, mais ou menos, para colocar na programação, né? No Godot. Uhum. Então, aí depende muito da sua experiência com o desenvolvimento de jogos. Assim, vamos pensar em tempo de aprender e colocar na... Porque eu não sei o quão extenso vai ser seu jogo assim, mas a premissa não tem nada muito complexo. Tipo, é um jogo que você interage com objetos e muda a posição da câmera, você clica ali, abre o link. Não tem uma coisa muito complexa, por exemplo, a inteligência artificial de um inimigo te perseguindo, ou esse tipo de coisa. Então, eu diria que a proposta que você tem é um jogo 3D simples. Você não vai ter nenhuma mecânica inovadora, sabe? Uma mecânica difícil e tal. Uhum. Então, sabendo como a ferramenta funciona, porque, tipo assim, eu fazendo um jogo 3D simples, eu faria em, sei lá, 3 dias, 5 dias. Mas o problema é que você precisa ter você precisa se acostumar com aquela ferramenta. É igual, por exemplo, aprender Photoshop. Você pede para uma pessoa que usa Photoshop há 10 anos, sei lá, retirar uma pessoa de uma imagem. Você pede para uma pessoa que
está fazendo Photoshop há um mês, por mais que o resultado final seja o mesmo, uma pessoa é mais proficiente que a outra. Então, você tem que levar isso em conta também, esse período que a ferramenta vai ser estranha para você. Mas, para não te desanimar, o horário de desenvolvimento, ele acontecia uma vez por semana. Ele aconteceu uma vez por semana durante um semestre ano passado. E a gente tinha gente que não era da computação, que não sabia nada de programação, que foi no primeiro dia do desenvolvimento sem saber nada, e no final do semestre, tipo, 4 meses depois, já estava fazendo o próprio jogo, 2D, sem minha ajuda. Então, é possível, assim, fazer... Se você, por exemplo, correr atrás de estudar por conta própria e tal, diria que em 2 meses, assim, talvez menos, você já consiga sozinha desenvolver o jogo completo. Beleza. Porque eu tô pensando em relação que eu apresento pra banca no dia, provavelmente dia 10 de janeiro, né? E aí, com isso, eu tô também subindo o jogo Não, o jogo não, né? A maquete no SketchUp, que é um programa de arquitetura. E também tô escrevendo, então tô fazendo outras coisas. Então, não sei quanto que eu vou conseguir fazer isso. Mas vou tentar. Olha, a gente no Gamux, a gente é bem colaborativo, assim, sabe? Se você quiser pedir nossa ajuda nos grupos de WhatsApp, a gente tem falando da entidade em si, né, o Gamux, a gente tem uma reunião administrativa toda semana. Se você quiser entrar numa reunião e perguntar se tem alguém interessado em te ajudar, tenho certeza que uma pessoa ou outra vai marcar um horário com você para te ajudar a explicar os conceitos básicos do seu projeto especificamente, sabe? E uma coisa muito legal, assim, da comunidade de desenvolvedores de jogos é essa noção de colaboração. Esses eventos que eu falei, por exemplo, as Game Jams, que a gente do Gamux faz, que inclusive no final do mês vai ter uma, eles não são uma competição, eles são uma maratona. Então são várias pessoas que estão no ambiente colaborativo e um está ali para ensinar uma coisa que o outro não sabe fazer, é músico ajudando o programador, que está ajudando o roteirista, que está ajudando o artista gráfico. Então, não é uma competição. Então, enfim, se você quiser ajuda para o seu projeto, você pode, com certeza, chamar a gente do Gamux, que a gente ajuda na medida do possível. Legal. E tem um contato, assim, que eu possa entrar nessa reunião? Não sei como que funciona. Se você entrar no site do Gamux, gamux.com.br, deixa eu checar se ainda está lá. Mas lá tem um link para um grupo do WhatsApp. Acho que não tem mais. Não tem mais. Mas, enfim, eu posso mandar, então, um grupo do WhatsApp do Gamux. Você está em algum grupo do WhatsApp do Gamux? Que a gente tem vários. Não tô. Tá. Eu vou mandar um grupo, então, de 2020. E você consegue pegar meu contato lá, pode ser? E aí, se quiser mandar mensagem para mim, eu te dou os detalhes da reunião. Mas ela acontece toda sexta-feira, às 9 horas da noite. Beleza. Um Discord. Eu vou mandar tudo para todo mundo. Enfim, isso aí estende para todo mundo, tá bom, gente? Se tiverem algum projeto, eu tenho uma ideia de um jogo muito legal, quero fazer o novo GTA brasileiro. Com certeza vai ter gente que vai se empolgar com a sua ideia, vai querer te ajudar, manda lá, a gente troca ideia. A gente, às vezes, ano passado, a gente tinha ideia assim, que a gente se juntava em grupo e fazia o projeto acontecer. Então, eu mandei aí no chat do Meet um link para entrar no grupo do WhatsApp de 2020 e também o link do Discord do Gamux, que é inclusive onde a gente faz nossos eventos de Game Jams e tal. A gente já tem esse WhatsApp, né? A gente pode criar um canal lá só para o horário de desenvolvimento. O que você acha, Ana? Ana tá aí ainda? Acho que ela foi embora. Oi. Eu acho que tudo bem. Tipo, desde que fique organizado certinho para conseguir passar as coisas para as pessoas e tal, acho que tudo certo. Pode criar um canal. É naquele servidor Gamuxvania que você tá falando? Ou é outro? É o que tá no WhatsApp, eu acho que é o Gamuxvania, sim. Tá. Ok, pode ser lá, pode criar um canal pro horário de desenvolvimento lá, aí depois é só
ajustar, acho que aquelas configurações de permissão de quem vê o canal, esse tipo de coisa, né? E tá tudo certo. Ok. Ok. Então fica assim. Vou falar mais uma vez. Eu vou mandar então. Vou mandar no Discord, vou criar um canal lá. Esse Discord que eu coloquei o link aí. Que também está no WhatsApp. Eu vou colocar várias recomendações para quem quiser estudar por conta própria. Vou colocar vídeo no YouTube, vou colocar link. Tem livro de Godot, documentação do Godot, que é a mais importante. Eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa que aprende melhor lendo do que com vídeo. Então, documentação me ajuda muito. Mas também tem muito brasileiro que faz vídeo muito bom sobre Godot. E a ideia desse horário é de ser uma pequena comunidade de desenvolvedores. Então, se você está... eu estava vendo o tutorial 3 de Godot, e eu não entendi por que esse cara usou esse código, e no meu computador não está funcionando. Manda um print no WhatsApp, manda uma mensagem para mim, no privado, se você quiser, que eu tento te ajudar, porque é isso, entendeu? E se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, a gente se encontra sábado que vem. Sábado que vem, a gente vai tentar fazer o nosso primeiro jogo, vai ser um joguinho 2D, seguindo a documentação do Godot, então é bem simples. Vamos tentar fazer ele em 2 horas, eu acredito que dá, mas a partir disso, a gente volta àquele formato que eu comentei no início. Vai ser... A gente chega com ideia, tipo, a gente vai no WhatsApp, a gente fala, lançou um jogo novo, por exemplo, lançou um Flappy Bird, vamos aprender a fazer um Flappy Bird, ou, eu sempre quis saber fazer um jogo igual ao Zelda, igual ao Pokémon, e aí a gente usa esse horário para realmente, das ideias que a gente tem, implementar uma coisa legal que seja interesse de todo mundo. Mas, enfim, para a próxima vamos começar no básico, entender passo a passo. Então, esse link do Meet, eu achava que o link do Meet seria permanente, mas hoje, quando eu fui entrar na sala, ele tinha expirado. Então, eu acredito que o link do Meet não vai... Quer dizer, o link do Meet vai mudar, mas se vocês entrarem no grupo do WhatsApp ou no Discord, a gente vai divulgar lá, ok? A gente também tem um contato de vocês, de e-mail, que vocês responderam os formulários, então a gente pode mandar por lá também, para não depender só de WhatsApp e Discord. Mas assim, eu também estou testando, assim, a primeira vez que a gente faz esse horário online, eu não sei se tem uma ferramenta melhor que o Google Meet, talvez fazer no Jitsi, ou no Discord mesmo, porque eu acho que seria legal a gente ter essas gravações para quem não puder participar em um dia ou outro. Mas assim, se vocês tiverem dica para me dar, inclusive, se tem um professor que faz um jeito muito bom, eu não estou sabendo, vocês me falam também, que eu sou meio novo nesse negócio de EAD também. Fechou, gente? Se vocês quiserem me perguntar mais alguma coisa, a gente tem aí até 6 horas, senão é isso mesmo. Se quiser trocar ideia sobre jogo, sobre Godot, perguntar as coisas que eu fiz, vocês fiquem à vontade. Obrigado, gente. A Godot é muito bom, assim, desde que eu aprendi, ele realmente tem mudado o meu conceito de jogo. Muito obrigada, Obrigado, Carlos. gente. Eu que Bom final de agradeço. semana para todos. Igualmente. Valeu, depois a gente troca uma ideia, então. Vou Beleza. entrar lá no grupo. Nós. Tamo junto. Parar de compartilhar, de gravar, né? Tem isso.